Então, vamos aqui dar continuidade a essa aula, certo? Que ainda é um complemento da óptica geométrica. E vamos ver aqui sobre fenômenos ópticos, certo? Reflexão da luz. Quando é que ocorre a reflexão da luz? A luz, quando ela vem de um meio e ela incide em uma superfície, e quando ela é refletida para o mesmo meio, nós temos aí a reflexão da luz, certo? É uma propriedade. E essa reflexão, nós temos aqui, ó, alguns tipos, que é a reflexão regular, é quando a luz ela incide paralelamente, né, em um meio e ela é refletida da mesma forma, regular, ok? Já a reflexão difusa, nós temos aqui, ó, que a luz ela é incidida de forma paralela e ao ela ser refletida, ela é refletida de forma difusa, né? Já não tem aí, ó, a mesma forma regular da anterior. Refração da luz. Refração da luz é quando a luz ela muda de velocidade. Isso ocorre geralmente quando a luz muda de meio. Muda de meio, normalmente ela vai mudar de velocidade. E a mudança de velocidade é o que nós chamamos de refração. Ok? Então aqui nós temos ó, a luz passando aqui ó, de um meio para outro. Ó. Parte dela é refletida, né? Mas parte dela é refratada. Então a mudança de meio, mudança de velocidade. A absorção da luz, né? Então a luz ela incide em alguns meios e ela é absorvida. Normalmente isso aí vai ser convertida em energia térmica. Nós temos a dispersão da luz, nesse caso aqui, ó, a luz passando por um prisma e ocorrendo a dispersão aqui nas cores, né? Um exemplo aí, ó, do vermelho, laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, né? São as cores ali do arco-íris. Então nós vamos agora ver sobre a propagação retilínea da luz. A luz ela viaja em linha reta, ó, a luz se propaga em linha reta em meios transparentes, certo? Em meios homogêneos, a luz ela vai viajar em linha reta e em meios também isotrópicos, né? Que são os meios que são isoiguais em toda a sua estrutura, né? O homogêneo ele vai ter a mesma densidade ali também em todas as suas estruturas. E a luz se propaga em linha reta em meios transparentes, certo? Nós temos aqui, ó, devido à luz viajar em linha reta, nós temos a formação de sombra e a formação, que nós vamos entender também daqui a pouco, de penumbra. Então, ó, a formação de sombra, nós temos aqui uma fonte de luz, nós temos aqui um obstáculo e nós temos aqui o anteparo. Anteparo, certo? Aqui, ó, a fonte de luz, ela ilumina essa região toda aqui também, ó. Mas analisando essa região aqui, nós temos que o obstáculo não vai deixar a luz passar. Então, toda essa região aqui, ó, nós vamos ter uma sombra projetada. Agora sim, nós vamos ter sombra quando a fonte de luz ela for uma fonte de luz pontual. Certo? Agora, se a fonte de luz ela for extensa, ó, nesse caso aqui, ó, nós temos uma fonte de luz extensa. O que vai acontecer? Perceba aqui, ó, a luz está iluminando tudo isso daqui. Então, essa região aqui, ó, perceba que essa parte da luz não consegue chegar aqui, ó. Ela passa direto. E essa parte aqui só está sendo iluminada por essa região aqui, ó. Essa daqui consegue chegar lá. Então, ela não é totalmente iluminada. Então, essa região aqui nós chamamos de penumbra. Não é totalmente iluminado, também não é totalmente escuro como a sombra. Essa região aqui já não chega luz, ó, de forma nenhuma. Então, aqui é a sombra, certo? E essa região aqui que só chega luz de uma parte, ó, aqui ilumina. Essa outra parte aqui já não consegue iluminar, porque é barrado no obstáculo. Então aqui nós vamos ter uma penumbra. Um exemplo, esse gato aqui, ele está numa penumbra, né? Então a gente consegue ver parte do gato ali, parte está na luz, parte na sombra, certo? Então esse gato ele está em uma penumbra. E devido à sombra e penumbra, nós temos o estudo, certo, dos eclipses. Eclipse significa deixar de ver, certo? Então eclipse lunar, deixar de ver a Lua, eclipse solar, deixar de ver o Sol. Então, analisando primeiro aqui um eclipse solar, nós temos aqui, vamos deixar de ver o Sol. Quem está na Terra deixa de ver o Sol. Então, para isso, a Terra e o Sol, certo?
vão ter que ter no seu meio a Lua. Então a Lua ela vai ser o obstáculo. Ó. Então o Sol ele está iluminando. Essa parte aqui ó, não chega luz de forma nenhuma. Já nessa parte chega a luz daqui de cima. Ó. Essa luz de cima ela consegue chegar nessa região. Então aqui eu tenho uma penumbra. E a penumbra nós vamos chamar de um eclipse parcial solar. Quem está aqui, nessa região aqui da Terra, só vai ver uma parte do Sol durante o dia, porque a outra vai estar coberta pela Lua. Agora, quem está nessa região não vai ver parte nenhuma. De dia você deixa de ver, durante um tempo, né, muito rápido, você deixa de ver o Sol. E é dado mais ênfase ao eclipse total solar, que é esse. Você está aqui no cone de sombra da Terra, certo? Então aqui, ó, aqui é o cone de sombra da Terra. Aqui é a região de penumbra, sombra, penumbra. E aqui está totalmente iluminado. Tranquilo? Então aqui um exemplo aqui, ó, nós temos de um eclipse solar. Aqui agora, um eclipse lunar, deixar de ver a Lua. Para a gente deixar de ver a Lua, que o exemplo, ó, nós temos aqui a Terra. E a Lua, você sabe que a Lua ela é o satélite natural da Terra. A Lua ela gira em torno da Terra, ok? E esse giro aqui, nós vamos já comentar aqui sobre esse giro da Lua em torno da Terra. Mas perceba aqui, ó, o eclipse, a Lua, ela tem que estar nesse cone de sombra. Então, como a Lua ela está aqui girando em torno da Terra, quando ela chega nessa região, o Sol já não consegue iluminar. Então, quem está aqui, certo, não vai conseguir ver a Lua. Então, nós temos aqui um eclipse lunar, certo? E, meus queridos, a Lua, ela leva praticamente um mês, certo? Para dar uma volta em torno da Terra, né? Nós temos, né, o período de um ano, a Terra dando uma volta em torno do Sol. Nós temos o período de um dia, que é a Terra dando uma volta em torno do seu eixo, né? E nós temos o período de um mês, que são as fases da Lua, né? Aqui, ó, é o movimento da Lua em torno da Terra. Dura aproximadamente um mês, certo? 28 dias ali, né? Então, aqui, ó, geometria, né, de um eclipse lunar. Aqui a Lua, ela está na penumbra. Se ela estiver por aqui, ó, aqui é um exemplo, ó, aqui é a luz. Aqui é a penumbra, né, mas ela tem que estar totalmente aqui na sombra, ó. Então, quando a Lua ela está aqui, ó, você só vai ver parte da Lua. Então, é o eclipse parcial lunar, mas é eclipse, certo? Isso é importante se saber porque tem questão que cobra, certo? Se você vê só uma parte da Lua, é um eclipse parcial lunar. Tudo bem? Então, vamos aqui, ó, uma questãozinha aqui, ó. O menor tempo possível entre um eclipse do Sol, eclipse solar, e um eclipse da Lua é de aproximadamente... Essa questão muita gente errou, certo? Muita gente errou. Então, percebe que ele está perguntando o menor tempo possível entre um eclipse do Sol e um eclipse da Lua. Meus queridos, eu disse para vocês, ó, que a Lua ela leva, em média, um mês para dar uma volta em torno da Terra. Então, ó, em aproximadamente 15 dias, ela vai estar bem aqui, ó, eclipse solar. Pode ser parcial, como pode ser total. E aqui, depois de 15 dias novamente, nós vamos ter o eclipse parcial ou total lunar. Tudo bem? Então, esse tempo entre um eclipse lunar e um solar vai ser de aproximadamente 15 dias, ou seja, aproximadamente 2 semanas, né? 14 dias ali, né? Tudo bem? Câmara escura, estamos finalizando, ó. A luz, ela também faz com que ocorra esse fenômeno. Se nós tivermos aqui uma câmara escura de orifício, parte da luz aqui, ó, ela consegue penetrar aqui, certo? Essa parte de cima, ela vai para baixo, a parte de baixo vai para cima. Era igual aquele princípio daquelas câmeras fotográficas antigas, né? Você via aqui o inverso aqui num filme, né? E esse filme aqui, ó, ele vai projetar a imagem. E você tem uma equação matemática aqui, ó, devido nós termos uma semelhança de triângulos aqui. Nós vamos ter aqui, ó, que a altura da imagem, o I, imagem, e a altura do objeto tem uma relação, ó. I
tamanho da imagem, O, tamanho do objeto. Você vai fazer a relação, ó. A altura da imagem está para a altura do objeto, ó. Aqui, ó, a altura da imagem está para a altura do objeto. Assim como a distância da imagem, que nós vamos chamar aqui de P', certo? Até esse ponto aqui, ó. P' é o comprimento da câmera, né? Que é a distância entre a imagem e o orifício, certo? Então, P' está para P, que é a distância do objeto, certo? A esse orifício aí da câmara escura. Então, aqui nós temos o P', lembra do linhazinho aqui, que é de imagem, né? E o P aqui do objeto. Então, ó, o I está para O, imagem está para o objeto, assim como a distância da imagem está para a distância do objeto. Ok? Então, com essa equação aqui, nós conseguimos resolver algumas questões. Vamos para um exemplo de uma aqui, ó. No mundo artístico, as antigas câmaras escuras voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa fechada de paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Então tá aqui, ó, o orifício aqui, né? Na face oposta do orifício, fica preso um filme fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa. Então tá aqui o objeto e aqui fica a imagem dele, né? Suponha que um objeto de 3 metros, então isso aqui é o tamanho do objeto. Aqui, ó, é a altura da imagem, nós chamamos de I, né? Então ele diz aqui, ó, suponha que um objeto de 3 metros de altura esteja a uma distância de 5 metros do orifício e que a distância entre as faces seja de 6 centímetros. Perceba que aqui está em centímetros, né? Calcule a altura H da imagem. Então ele quer a altura H. Então eu disse para vocês, ó, aqui, ó, é o P', que é a distância da imagem ao orifício, e aqui é o P, né? Então, ó, o I está para O, assim como o P' está para P, certo? O I é o que ele quer, a altura. O O, 3 metros. P', 6 centímetros. E o P, que é a distância do objeto, 5 metros. Percebe que você não vai precisar tá mexendo aqui, certo? Porque você vai ter a resposta aqui em centímetros, ó. H, isolando aqui, ó, H vai ser igual. Esse 3 que está dividindo, ele vem para cá multiplicando, ó, então vai ficar 3 metros vezes 6 centímetros sobre 5 metros. Então, cancela metros com metros. 3 vezes 6, 18. Então, o H vai ser igual a 18 centímetros dividido por 5. Qualquer número dividido por 5, pessoal, você dobra esse de cima e divide por 10. Então, H vai ser igual... O dobro de 18 vai ser o quê? 36, né? Divide por 10, 3,6 centímetros. Ok? Então, nós temos aí que a altura do objeto vai ser de 3,6 centímetros. Tranquilo? Partindo aqui, ó, para a gente chegar aos finalmente aqui, ó, reversibilidade dos raios de luz. Não sei se você já percebeu, quando você está dentro do carro e você está dirigindo, ou você está no passageiro, né, lá atrás, e o motorista ele olha para você pelo retrovisor, você consegue ver que ele está olhando para você. E se você estiver olhando para ele e ele olhar, ele percebe que você também está olhando para o motorista, né? Isso é devido ao princípio da reversibilidade dos raios de luz. Ó, um raio ele vem aqui por esse caminho, e se um laser estiver apontando esse raio voltando pelo mesmo caminho aqui, ó, ele vai traçar o mesmo percurso. Ó. Então, isso é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então, exemplo aqui, ó. O motorista de um carro, questão da PUC, né? O motorista de um carro olha no espelho retrovisor interno e vê o passageiro do banco traseiro. Se o passageiro olhar para o mesmo espelho, verá o motorista. Este fato se explica pelo princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Item E. Tranquilo? Independência dos raios de luz.
Aqui, meu querido, ó, se tiver um raio de luz nessa direção e outro nessa direção, ao se cruzarem, eles continuam ó, o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Ok? Isso é o princípio da independência dos raios luminosos, ó, que acontece, né, nas raves, né, nas baladas aí. Ó, os raios de luz eles se interceptam, mas nada acontece, eles continuam no seu caminho. Isso é devido ao princípio da independência dos raios de luz. Então, ó, exemplo aí, ó, dois raios de luz que se propagam num meio homogêneo e transparente se interceptam num certo ponto. A partir deste ponto, pode-se afirmar que, item A, os raios luminosos se cancelam, B, mudam a direção de propagação, C, continuam se propagando na mesma direção e sentido que antes, D, se propagam em trajetórias curvas, item E, retornam em sentidos opostos. Não, né? O item correto é o item C, continuam se propagando na mesma direção e sentido que antes. Ok, meu querido? A gente finaliza aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.